Agora é hora para tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. A informação era de que, senhoras e senhores, Douglas Costa ficaria de fora dos gramados por cerca de 10 dias. 10 dias. Ou seja, iria ficar de fora do jogo contra o Corinthians. E como o Grêmio não vai jogar contra o Atlético Mineiro agora, essa partida foi adiada, ele já poderia ficar à disposição contra o Ceará, retornando então, portanto, no dia 12 de setembro, tá? Porém, existe um jornalista no Rio Grande do Sul, a qual todos nós nos inspiramos também, né? Porque é um grande profissional, muitos anos de rádio, respeitado, né? De uma família de rádio, né? Seu irmão já trabalhou muito tempo no rádio, continua também, né? Fazendo nos nossos colegas do Bairrista, né? Tô falando do Luiz Henrique Benfica, hoje jornalista que trabalha na Band, tuitou o seguinte... LHB. Tá aqui, ó. Tá aqui na tela pra Ele vocês. Ele não se dá muito bem com a família do Porto. Exatamente. Muito boa referência, gostei. Ele tuitou o seguinte, há pouco, tá? Cerca de uma horinha aí, um pouco mais. 12 e meia foi o tweet dele. Douglas Costa para por 4... aí, tu tá de sacanagem. O que foi? 12 e meia. Tá, mas não pode falar 12 e meia? Pode, cara. Então tá. Olha só, tô falando sério aqui, gurizada. Olha só. Douglas Costa para por 4 semanas. 4 semanas. Lesão muscular é mais grave do que o imaginado inicialmente. Então, ó, perfil verificado, tá? Isso aqui é print da própria conta do Luiz Henrique Benfica, o qual a gente tem, né, o grande respeito e admiração, o @LuizHBenfica, né? Ele tuitou, então, que Douglas Costa para por 4 semanas. E aí é problema grave, né? Gravíssimo, meu querido né, Andreotti? A primeira coisa que oficialmente o Grêmio simplesmente falou que o Douglas Costa teve lesão na coxa. Isso. Mas não deu tempo de retorno, né? No grupo que a assessoria de imprensa do Grêmio repassa as informações do clube e não foi dado um tempo de retorno. Agora chega essa informação do Luiz Henrique Benfica, que, né, já tem uma longa história no rádio aí pra dar esse bote errado aí. É uma pena, né, cara? Eu nada contra o profissional, né? Mas eu tô torcendo pra que seja barrigada, né? Nada contra. Sim. Até acho meio impossível ser barrigada uma notícia dessa, mas é triste, né, cara? Daí para um mês, daí tem mais 2 semanas pra voltar, e daí começa a jogar pra pegar ritmo e tal, sabe-se lá Deus quando que volta a jogar normalmente, né? Vou olhar aqui, ó, só trazer os jogos que ele perderia nesse um mês, posso trazer? Claro, perfeito. Tá, o Grêmio e Corinthians no sábado, às 9 horas. Daí no dia 12 de setembro tem Grêmio e Ceará às 11 horas da manhã, um domingo. Esse jogo ele perde, daí por que é só lá no dia 12? Porque não tem a rodada contra o Atlético Mineiro, porque foi adiada, já que Guilherme Arana foi convocado para a seleção brasileira. Um abraço para Guilherme Arana. Então ele vai perder Corinthians, vai perder Ceará, aí tem o jogo de volta contra o Flamengo pelas quartas da Copa do Brasil no dia 15 de setembro. Que eu falei, foi contra o Flamengo, falei, né? Isso. Tá. Eu achei que eu tinha falado Corinthians porque eu tava lendo Corinthians. A galera tá bem hoje. A galera tá bem hoje. Aí, isso na quarta-feira tem esse jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. E aí no final de semana tem outro jogo contra o Flamengo de novo pelo Campeonato Brasileiro, no dia 19. E no dia 26 tem jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa. Então, em tese, ele perde 5 jogos. O jogo contra o Atlético é que dia? Dia 26. Dia 26, tá. Isso é em tese. Porque se ele fica parado essas 4 semanas, e aí que o Luiz Henrique Benfica, e coloco na tela novamente o tweet dele, que foi há um pouco mais de 1 hora, senhoras e senhores, ele fala que o Douglas Costa para por 4 semanas, que a lesão é mais grave. Mas aí, ó, voltando a tela pra gente aqui, pra discussão, essas 4 semanas são do quê? São da parada e já contando a recuperação, ou apenas uma parada de tratamento?
Tu entende o que eu quero dizer, professor? Sim. Tratamento de lesão. E aí depois tem toda uma retomada de ritmo e tudo mais. Isso que ficou um pouquinho fora aí nesse tweet do Luiz Henrique Benfica. Inclusive, eu vou entrar novamente no Twitter aqui, propriamente dele até, pra ver se não tweetou mais alguma atualização. Eu olhei agora e não tinha nada, tá, Cezão? Tá, perfeito. Mas assim, já que estamos nesse campo da especulação ainda, eu imagino que são 4 semanas de tratamento de lesão para depois voltar pro campo. Então eu não contaria com ele, por exemplo, o jogo contra o Sport já, no dia 13 de outubro. Não contaria com ele. Aliás, não foi contra o Sport que ele estreou? Foi. Sim, foi naquele jogo Então da já chuva. temos um turno inteiro de Douglas Costa, basicamente. Porque ele fez 14 jogos, né? Fez 14 jogos com o Grêmio. É verdade. Podia entregar um pouco mais, daqueles números de ontem, ele fez 14 jogos. Dentro do que a gente conversava ontem, ele podia entregar muito mais. É claro que precisa de tempo de adaptação, só que o Douglas Costa poderia entregar muito mais e agora tá acontecendo com ele o que a gente tanto tinha medo que acontecesse. E aqui eu não quero que ninguém entenda que estamos queimando o jogador e etc, etc. Só que eu, Luiz Felipe, esperava um Douglas Costa mais decisivo. E não. E garanto que o outro Luiz Felipe também, o professor. O Scolari. Com certeza. Esperava ele muito mais decisivo. E ontem até tinha um comentário no chat ali do YouTube falando: não, mas Douglas Costa nunca foi de fazer gols. Não, eu sei, mas é que no futebol brasileiro, Douglas Costa sobra. E aí ele pode fazer gols também. Mas mesmo sem fazer gols, ele não tá dando nem assistência. Ele não tá conseguindo ser decisivo de forma alguma. E eu esperava um Douglas Costa chamando muito mais atenção por esse poder de decisão dele. Fazendo gols, dando passes pra gols e tudo mais. Mas ainda tô nessa esperança, ainda tô nessa expectativa. E acho que ele é capaz de fazer, só acho que tá demorando demais. E agora vai acontecer o que a gente já tinha medo que acontecesse, né? Porque quando se especulou que o Douglas Costa poderia vir, a gente já conversava. Bom, que ele joga muita bola, a gente sabe. O problema é se lesionar, o problema é ficar de fora, o problema é o quanto isso pode prejudicar o time do Grêmio, a gente contar com ele, não poder contar com ele. Então isso começa a acontecer. Espero que, né, ele volte. É que esse é o problema, sabe? Que daí ele vai voltar depois de 4 semanas, vai ter ainda o processo de adaptação no campo, pra depois jogar. Não sei quando é que eu vou ter o Douglas Costa bem de novo. Em um momento que o Grêmio precisa tanto, né? E eu não sei até que ponto ele vai regredir nesse processo de adaptação dele. Porque ele tava evoluindo a cada jogo, mas de forma muito lenta. Daí ele para 4 semanas por lesão. Não sei se não vai regredir. Que daí, sei lá, se ele volta contra o Sport ou contra o Cuiabá ali no dia 6 de outubro e não vai jogar nada, por exemplo, porque tá fora de ritmo de novo, sabe? Sim. Então isso é muito gasto com esse jogador, que eu considero um investimento, porque eu contrataria o Douglas Costa. Não tô dizendo que eu não contrataria, mas é muito dinheiro investido nesse jogador e ele não tá conseguindo colocar, sabe? E o Grêmio tem pressa. É só essa a minha insatisfação. Espero que ele consiga voltar bem, né? Isso que tu acabou de ver foi um corte do nosso programa Redação Pachola, que vai ao ar de segunda a sexta, da 1h30 até as 2h30 da tarde. Se tu gostou, te inscreve no canal. E se tu não gostou, te inscreve no canal também.